você e o Renato Portaluppi têm um livro em comum aí. Mas não escrevemos ainda, não escreveu ainda. Não escreveu? Mas dá para escrever um pedaço só. Dá para escrever. Um pedacinho. Algumas coisas, né? Todas não. Mas já prescreveu tudo, né? Agora depois sim, vocês casaram, tiveram filhos e tal. Agora já faz parte do passado. Quem foi que te descobriu, Paulo Roberto? Lá em Viamão foi o seu Antomar, que até já faleceu, que era diretor na época do Grêmio, que eu jogava numa escolinha de futebol do professor Marçal, que era lá de Viamão também. E aí eu jogava e aí foi marcado um jogo contra o Grêmio lá. E tipo, eu tinha 13 anos, ia fazer 14 e jogava no meio dos meninos mais velhos, né, de 16, 17 anos. E aí eu joguei esse jogo contra o Grêmio, na época era juvenil, tinha juvenil A, juvenil B, né, o juvenil do Grêmio. Na época não existia juniores. Não, né? Aí me destaquei nesse jogo lá contra o Grêmio, aí fui convidado a vir para o Grêmio, aí o seu Antomar me trouxe, já eu não vim nem para teste, né, eu vim já em definitivo. E aí fiquei, e aí depois, no primeiro ano meu no Grêmio, eu não consegui passar de ano na escola, minha mãe era professora, acabou me tirando. Acho que foi de propósito, professor. Foi de caso pensado. Ela disse... Aí eu saí, aí eu disse, não, só vai voltar depois de passar de ano, aí o pessoal do Grêmio... Ah, teve castigo, eu achei que não. Não, fiquei um ano fora. Fiquei um ano... Ela tirou ele do Grêmio? Tirou. Ah, não, fiquei um ano... Não, então retiro o que eu disse. Eu fiquei um ano e voltei a jogar lá em Viamão, com a promessa que depois eu, passando de ano, voltaria pro Grêmio. Isso aí foi falado com o pessoal... Ela te deu um desafio, então. Deu. E eu conseguia. Sou obrigado a perguntar para o Paulo Roberto, porque eu defendo o Paulo Roberto, e ele deve ter ouvido já mais de uma vez a defesa, e mais de uma vez eu contar a história do tamanho que é o gremismo dele e o quanto ele sofreu com o rebaixamento, porque alguns pegam a declaração do Paulo Roberto pós-Botafogo, que é mais antiga que o rascunho da Bíblia, mas as pessoas não perdoam. Ele falou com o coração, estava defendendo uma outra agremiação e teve... até ele pode me desmentir também nesse episódio. Depois até quero que eu comente os dois, o do show e esse. O Paulo Roberto volta de Tóquio e não quer ser vendido. E o Grêmio está precisando de dinheiro para ontem, como sempre os clubes estiveram. E o Paulo Roberto, não, venda um outro, eu quero ficar aqui, não quero sair daqui. Nós conversamos sobre isso já. Mas como essa história sempre vem à baila, por que não está o nome do Paulo Roberto na calçada da fama e está do Bonamigo, que se revelou colorado 10 vezes nos microfones, né? Então, e aí, antes agora da votação do Bonamigo e tal, doutor Elvio Henrickson, até uma inconfidência que eu estou cometendo, me ligou, porque conselheiro, ia falar com os outros, para dizer, o que tu acha daquele episódio? Não, o episódio foi assim, 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 o Paulo Roberto pode ter falado o que falou, não tem problema, mas ele demonstrou o gremismo não querendo sair do Grêmio. E ficou aquela história que ele teve que construir a carreira dele fora do Grêmio, só jogando em grandes clubes. E poderia ser homenageado, né? E aí, acho que deveria ser. Todo mundo, muitos, muito menores do que o Paulo Roberto foram homenageados. Quer dizer, o cara cometeu um erro, tem que pagar o resto da vida, mesmo que, na origem do fato, o Paulo Roberto tinha razão. Por quê? Por amar o Grêmio, por querer ficar no Rio Grande do Sul, ele guardou um certo, né? Não rancor, mas uma mágoa, assim. Ressentimento, melhor, professor, viu? Porque é bom falar com o professor. Mas quero que o Paulo Roberto fale sobre isso, porque vira e mexe, isso aí está subjúdice. Vai colocar os pés na calçada da fama, porque isso aí é uma obviedade que ele tem que estar ali. Ô, Rec, assim, eu vou contar a história como aconteceu. E realmente, o meu último jogo pelo Grêmio foi que a gente foi campeão do mundo em Tóquio. E na época não é como, não gosto de falar em termos de dinheiro, coisa que as pessoas, mas não era como agora. E eu nem pensava em dinheiro em primeiro lugar. Eu queria continuar no Grêmio, porque eu pensei, eu era um dos que menos ganhava ali, o pessoal que subia da base. Pô, campeão do mundo, vou ser valorizado, vai ter um contrato e eu quero ficar no Grêmio. Aí, nunca esqueço, eu estava com a minha família, né? Meu pai e minha mãe eram vivos, e na época as férias eram cidreira. Sim, era o ponte. Eu estava em Cidreira, o Renato estava junto comigo lá em casa, passando as férias. Eu acho que estava
acho 12º dia de férias, chegou um segurança do Grêmio, que na época não tinha empresário, para eu me apresentar lá no Grêmio nas férias, que o diretor na época, não vou falar nomes, que tinha uma situação para eu ir lá com meu pai. Aí eu cheguei lá no Grêmio, não falaram assim, ó, tem uma situação, te interessa? Tu quer? Não, tu tá vendido. Eu sei, eu contei essa história. Tu tá vendido, tu vai para São Paulo. O seu Verade até ia contar no livro dele, ele não contou, porque o seu Verade estava na sala, para não dar polêmica. Eu chorei na sala do seu Verade, pedindo para ficar no Grêmio, porque eu não queria sair do Grêmio. Não estou falando isso aí para agradar torcedor, para agradar diretor, conselheiro, não estou falando para agradar, é o que aconteceu. O seu Verade sabe disso, sabia, né? Hoje o seu Verade faleceu. Todos os filhos dele sabem. Sabe, é só perguntar. Várias pessoas sabem, o Renato sabe. O Renato sabe. Aí, o Renato estava comigo. Pois é. Aí eu chorei na sala do seu Verade que eu não queria ir embora, mas não tinha opção. Eu já estava vendido, ia vir um outro lateral, também era Paulo, o lateral que veio na época. Eu estava. Realmente, vou dizer que me deu uma certa mágoa, tristeza de acontecer aquilo ali. Tu era um jovem. Eu queria continuar aqui. No Grêmio, o time era bom, o clube, estava em casa, mas não aconteceu que fui vendido. E lógico que profissionalmente, financeiramente, para mim foi muito melhor. Eu fui ver depois, mas foi muito melhor para a minha carreira assim. O que aconteceu depois. Né? Fui mais valorizado e tudo. E aconteceu que o Grêmio, aí joguei no São Paulo, joguei no Santos, fui pro Botafogo, e esse jogo do Grêmio, que o Grêmio chegou para jogar contra o Botafogo, tinha eu, que tinha jogado o Grêmio, eu, o Renato, o De Leon, o Espinosa e o Piquete, um ponto esquerda que jogou no Grêmio, Sim, jogou sim. pouco, mas jogou aqui no Grêmio. Fez gol nesse jogo? Fez gol nesse jogo, e o jogo era contra o Botafogo. E eu me lembro que o Grêmio tinha que ganhar do Botafogo, o Bahia, o Vitória tinham que perder. Eu sei que o Grêmio já chegou praticamente rebaixado, mesmo ganhando não era certo. E o Renato teve uma lesão durante a semana na panturrilha, que ele sempre teve problema. E o Renato não jogou esse jogo. E aí o pessoal todo falando que o Renato não jogou, porque era contra o Grêmio, o Renato estava machucado e não jogou. Lógico que o Renato não jogou contra o Grêmio, mas na verdade ele estava machucado. Mas tudo bem, aí acabou o jogo. E esses mesmos 2 diretores que me mandaram embora eram diretores do Grêmio e estavam lá no jogo. Aí acabou o jogo, não é que nem agora que tem a entrevista coletiva, tu pode esfriar a cabeça, tomar um banho e dar entrevista depois. Não, eles entraram no campo e vieram me entrevistar. E eu realmente falei, não vou aqui mentir alguma coisa, eu falei bem assim, que eu queria ver esses 2 diretores que me mandaram embora do Grêmio, se eles iam viajar com o Grêmio jogando numa 2ª divisão. De maneira nenhuma quis ofender o clube, eu quis falar mal do Grêmio, pelo contrário, sou gremista até hoje, respeito o Inter, tenho maior admiração, mas sou gremista até hoje, mas também não, como é que eu vou te falar? Não foi a instituição. Foi a instituição. Aí até depois, uma vez de férias, eu com o Severado, tu teria que ter falado os nomes, que não ia dar essa polêmica toda. Mas na época eu não falei e deu essa polêmica toda, como eu tivesse falado alguma coisa contra o Grêmio, contra o clube, e jamais eu fiz isso, jamais a minha intenção foi essa. Falei, mas falei daquelas 2 pessoas, eu não quis falar para o Grêmio, contra o Grêmio ou qualquer coisa. Mas fiquei marcado por isso, aconteceu, mas eu tenho a minha consciência tranquila, porque no tempo que eu joguei no Grêmio eu dei o meu melhor, conquistamos os melhores, não só eu. Eu citei os 2 fatos, né? Estrear contra o São Paulo numa decisão, o melhor em campo em Porto Alegre e o que cruzou para o gol em São Paulo. Não, exatamente. Então, eu dei o meu melhor, tenho consciência disso, que eu dei o meu melhor para o Grêmio, tenho um orgulho muito grande de estar escrito lá campeão do mundo e eu ter feito parte. Gostar ou não gostar, aí faz parte de cada um, e eu respeito a opinião de cada um. Eu não sei, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu sou o único dos campeões do mundo que não tem o nome, os pés na calçada da fama. Mas vou te falar de coração, Rec, é uma coisa que não me incomoda. Não me incomoda. Porque eu é reconhecido como campeão do mundo e como gremista. As pessoas podem não gostar de mim, eu sempre brinco, né? Hoje vão ter que botar um esparadrapo no meu rosto, lá no pôster, ou vão ter que botar alguma coisa escrito campeão do mundo, menos o Paulo Roberto, alguma coisa assim. O resto não vai apagar a história. Claro. A minha história com o torcedor do Grêmio é essa. Eu ajudei, de alguma forma, o Grêmio a chegar a conquistar o título mais importante da história de um clube de cento e poucos anos.
Agora, se vai botar, se não vai... Eu, sinceramente, até tem um diretor do Grêmio aí que assumiu, o José Duarte, que é uma pessoa sensacional, meu amigo. E ele tentou fazer esse meio campo. Eu disse, ô Zé, não te preocupa com isso, eu vou te falar de coração, cara. Não faço questão, nunca dei uma entrevista pedindo, e nunca vou dar, para que meu nome seja colocado na calçada da fama, não vou pedir, nunca vou fazer isso. E é uma coisa que eu vou te falar de coração, não me incomoda. Fico feliz por aqueles que estão lá, muitos deram entrevista pedindo para que os pés estivessem lá, eu não vou fazer isso, fiz a minha história no Grêmio, ajudei as principais conquistas do clube e me sinto feliz e orgulhoso por isso. E eu sei que a grande parte da torcida do Grêmio reconhece isso. Agora, pessoas que estão no Grêmio, ou que entram e que saem, que é normal, não são obrigados todos a gostar de mim ou a interpretar de uma maneira que eu falei ou não. Todos têm o direito, eu respeito, mas o que eu estou falando é realmente o que aconteceu, entendeu? Continuo indo a jogos do Grêmio, gosto do Grêmio, torço pelos meus amigos que tem lá, torço pelo Grêmio. É a instituição, as pessoas passam, como nós passamos. E eu tenho a minha consciência tranquila de tudo que eu fiz, tenho a minha consciência tranquila que nunca falei nada contra o Grêmio, contra a instituição. O resto que falar é história.